Você já teve a sensação de querer ler mais, mas não conseguir criar o hábito? Eu já passei por isso. No último ano, eu quase não li nenhum livro. Foi agora, nesses últimos meses, que eu consegui retomar esse hábito que era tão importante para mim, fazendo 3 coisas muito simples que eu vou falar agora nesse vídeo. Primeiro, contextualizando, eu sempre gostei de ler, só que com os ladrões de atenção, sendo internet, celular, rede social, videogame, qualquer outra coisa, eu deixava o hábito da leitura de lado, principalmente nesse último ano. Foi então que eu decidi criar esse canal para documentar um pouco da minha jornada nessa retomada de hábitos que eu considerava importante. O que eu fiz para melhorar minha leitura foram 3 simples coisas, como eu falei no começo desse vídeo. A primeira coisa foi entender que meu dia só tem 24 horas. Quando eu entendi que meu dia tinha 24 horas e que não ia conseguir criar uma hora a mais para inserir o hábito da leitura, eu tive que fazer uma escolha de trocar alguma coisa por outra. No meu caso, eu deixei de usar tanto computador e rede social, principalmente o TikTok, para eu poder ler de novo. Foi aí que eu consegui colocar aquela 1 hora do meu dia para leitura. E com o tempo, essa 1 hora foi aumentando um pouco mais e o celular foi deixando de ter a importância que tinha. Então, quando eu consegui trocar um hábito que eu não achava tão importante por outro, a leitura foi se tornando de novo natural na minha vida. A segunda coisa que eu fiz, que eu considero que também foi muito importante, foi tirar o peso da leitura. E eu vou explicar como eu fiz isso. Eu agora alterno entre um livro sério e um livro de romance. Quando eu consegui fazer essa mudança de só ler livros que eu considerava importante para mim, eu tirei o peso que a leitura tinha, de como se fosse uma coisa difícil de fazer. Porque não é difícil. E eu tive que tirar isso da forma que eu consegui. E no caso foi alternando a leitura. Então, quando eu pego, por exemplo, um livro de negócios para ler, o meu próximo livro vai ser um livro de romance. O meu último livro de negócios, por exemplo, foi A Única Coisa. Esse livro, ele é bem denso, tem bastante informação, e eu entendi que se eu fosse ler outro livro de negócios depois, minha cabeça ia ficar muito cheia. Eu não ia conseguir absorver bem o conteúdo, e também, além disso, eu ia ficar cansado da leitura. Então, minha próxima leitura foi o quê? Sherlock Holmes. Quando a gente pega para ler um romance, a gente não tá com a cabeça tão focada igual quando a gente tá lendo um livro sério. E quando eu falo sério, eu sempre tô colocando entre aspas, porque sério é muito subjetivo, né? É o que é sério pra você. Pra mim, livro sério é um livro de negócios, um livro que vai melhorar minha fala, um livro que vai melhorar meus relacionamentos, mas pode ser que pra você seja só em questão da tua área profissional. E eu acredito muito que eu ter melhorado meu hábito de leitura se deve muito a essa segunda ação, de eu conseguir tirar esse peso da leitura, lendo um livro, entre aspas, sério, e um livro de romance depois. O meu terceiro ponto de ação, que mudou completamente minha visão da leitura, foi eu parar de ler coisas que eu não queria ler e começar a ler assuntos que eu me interessava. Isso parece muito simples e pode até parecer clichê pra você, mas eu sempre abria a Amazon e ia na lista de mais vendidos. Na hora que eu entrava na lista de mais vendidos, às vezes eu comprava um livro que eu nem queria tanto só por conta da opinião dos outros leitores. E isso aí atrapalhava muito o meu desenvolvimento do hábito da leitura. Porque a hora que eu ia ler o livro, eu lia 10 páginas e pensava, eu não gosto desse assunto. Fechava o livro, guardava ou depois dava para alguém. Quando eu comecei a ler assuntos que eu me interessava, se tornou muito mais simples. E às vezes isso é uma coisa que a gente esquece, porque como a gente está sendo bombardeado 24/7 com assuntos que nem sempre a gente quer ver, seja pela TV, seja pelo celular, ou até no trabalho, às vezes a gente esquece que a gente tem a opção de escolher o que quer fazer e escolher o que quer ler. A gente não precisa ler o que os outros consideram importante. O mais importante é você ler o que você quer e entender o que é importante para você. Então eu acredito que essa terceira mudança de mentalidade foi o que mais gerou resultado para mim. Porque eu comecei a comprar livros apenas de assuntos que eu sabia que eu gostava, e quando eu ia ler eles, era muito mais simples. Essas foram as 3 coisas que eu fiz que melhoraram muito meu hábito da leitura. Eu acredito que vai ser bom para vocês, porque eu conversando com alguns amigos, passei essas ideias para eles e utilizaram algumas delas e até tiveram algum retorno positivo com relação ao hábito da leitura. Por isso que eu decidi compartilhar com vocês. Lembrando que a minha experiência foi pessoal, mas eu vi na prática como essas 3 ações me ajudaram a retomar o meu hábito da leitura. Eu gostaria também de saber se você tem alguma coisa que você fez que ajudou você a retomar o hábito da leitura ou que você está fazendo. Deixa no comentário para eu entender um pouco melhor, porque realmente é uma coisa que não é 100% para mim ainda, mas que eu sempre tô tentando melhorar. Nessa parte de leitura principalmente, que pra mim foi o hábito assim que mais me surpreendeu o quanto faz bem pra minha cabeça e o quanto faz bem pro meu dia a dia. Obrigado, até mais. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir ele.